E aí, beleza? Aqui de novo Marcelo, programa Juventude Permanente, e já tratamos de vários assuntos aqui. Dá uma olhada lá o que a gente falou sobre água, sobre radicais livres e sobre vários assuntos que a gente tratou aqui, tá certo? E hoje eu vim preparado para falar para você sobre um assunto meio que a maioria das pessoas não deve nem se dar conta, que é a genética do envelhecimento. O que é isso? Pessoas estudam como é o processo de envelhecimento celular, como é a genética do envelhecimento celular, como isso ocorre, por que ocorre envelhecimento, como se dá isso dentro de uma célula, que é a base do corpo. As células se juntam e formam tecidos, os tecidos formam órgãos e os órgãos formam o corpo humano como um todo. Mas a base é a célula. E isso tem um estudo que chama-se genética celular ou genética de envelhecimento. Tá? Então, toda célula tem um processo de amadurecimento, envelhecimento e multiplicação, que é quando ela se divide e se transforma em outra célula igual a ela. Esse processo de divisão dela é para manter os órgãos na mesma quantidade de célula que ele tem, porque os órgãos têm uma quantidade de célula limitada. Você não pode imaginar que vai ser ilimitada. Apesar dela ser minúscula, existe uma quantidade limitada. Por exemplo, o cérebro tem, vamos colocar um número aqui, 100 bilhões de células. Tá? Então ele vai ter esse número. O coração, um outro número, e assim por diante. Então as células se dividem e elas envelhecem também e morrem. E é esse processo que precisa se saber. Como funciona isso? Isso parece ser um pouco técnico, mas é importante para você saber como funciona a juventude. Como é que você pode manter isso para o futuro. E no final eu vou falar qual é a grande sacada de entender isso. Tá? Então a célula ela cresce e depois ela se divide e se transforma em outra célula igual. E isso não é indefinidamente. Existe um número certo de quantidade de vezes que ela pode fazer isso. E o que determina essa quantidade é um elemento dentro da célula, no cromossomo, que chama-se telômero. Esse telômero ele é no final do DNA, e cada vez que a célula se divide, ele diminui. Ele é controlado por uma enzima chamada telomerase. Essa telomerase tem dentro da célula e ela controla a redução desse telômero. E os cientistas estão tentando produzir telomerase artificialmente, mas ainda não conseguiram. Talvez esse seja o elixir da juventude quando conseguirem. Mas então esse telômero vai diminuindo e quando chega um momento que a célula não consegue mais se dividir mais e ela morre, e aí é que acontece o processo de envelhecimento. Esse processo de divisão, redução do telômero e ela acabar morrendo é que vai fazendo com que você envelheça. E os órgãos precisam que as células se mantenham vivas por mais tempo possível para que ele se mantenha jovem. A pele, tá certo? O coração, todos os seus órgãos, os vasos sanguíneos, tudo isso precisa que a célula se mantenha jovem mais tempo. E é essa a grande sacada que você deve ter. Como manter as células vivas por mais tempo? Como você vai fazer isso com o seu corpo? E aí é que entra que você saiba que você tem que tomar líquido suficiente, que você tem que combater os radicais livres através de antioxidantes, você tem que se alimentar bem, você tem que praticar atividade física também. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, que você tem que fazer atividade física, mas que também deve cuidar com a quantidade de oxidação do seu corpo que isso causa. Então, quanto mais tempo você mantiver a sua célula viva funcionando perfeitamente para que nessa reprodução ela se transforme em outra célula boa, é que você vai manter a sua juventude. Porque se você tem uma célula doente, pensa numa célula doente com falta de nutrientes, ela vai se multiplicar em quê? Outra célula doente com falta de nutrientes. E aí você vai ter sempre uma cópia ruim. É como tirar um xerox de um xerox. Vai chegar um momento que esse xerox vai estar tão ruim que não serve para mais nada. É essa a ideia que você deve ter. Tá? Então você deve pensar no seu futuro e como você pode manter a sua saúde, assim como você vai manter as suas células funcionando por mais tempo. E para isso você tem que dar para as células, os nutrientes necessários todos os dias. Se
Se você não fizer isso, elas rapidamente vão morrer. É como não dar combustível bom para um carro. Você cuida muito melhor às vezes do teu carro do que cuida do seu corpo. Você gasta muito mais com o seu carro do que gasta com o seu corpo dando nutrientes para ele, tá? Então é isso que eu vou falar sobre hoje, e acompanhe nossos programas, aproveita, curte, compartilha, faz seu comentário, diz o que você achou aí, fala para mim o que você acha, quais são suas dúvidas, para que nos próximos programas eu possa falar sobre isso, o que é que você quer que eu trate com relação a rejuvenescimento, envelhecimento saudável, juventude no futuro, como manter a sua juventude. Fala para mim o que você quer que eu possa te ajudar, ok? Nos vemos nos próximos programas, curte aí, compartilha, ajuda a compartilhar essa informação que é muito boa, e nos vemos nos próximos programas. Um abraço!